Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Laís Ximenes e o tema do vídeo de hoje está muito bom. Se você está curioso para assistir, fica aqui porque esse vídeo é para você. Vamos lá? Vou começar contando para vocês como eu discerni que eu deveria sair de casa. Se vocês não sabem, eu morei numa fraternidade 2 anos, porque sim, eu senti em um certo momento da vida a vontade, o desejo de ser religiosa. Toda a minha vida era direcionada para isso. Só que, entretanto e todavia, depois eu voltei para casa dos meus pais. Hoje eu tenho o entendimento que minha vocação não é a vida religiosa. Um dia eu pretendo contar isso, porque as coisas ainda estão um pouco turvas na minha mente, mas um dia eu pretendo usar deste momento da minha vida como testemunho. Mas eu voltei para casa dos meus pais e num caminho de discernimento dentro da vida consagrada, na fraternidade, me falaram muitas vezes: você tem que perdoar uma pessoa da sua casa. E eu também tinha esse sentimento, porque a gente tinha vivido algumas situações que eu percebi que me machucaram, me travaram, entendeu? E eu guardava aqueles ressentimentos sem querer, mas guardava. E aí, beleza, foi com esse negócio de ter que dar um perdão, ter que dar um perdão. E que eu não poderia sair da minha casa porque eu tinha que dar um bendito de um perdão. Isso. Eu voltei para casa em 2020, este ano, né? Hoje, este dia, estamos no 2024. Eu voltei para casa na pandemia, em janeiro, dia 22. E eu comecei a exercitar esse tal desse perdão. Só que as coisas são processuais. E, hora ou outra, aqueles sentimentos estranhos voltavam. Porque, assim, quando você convive com pessoas que são um pouco difíceis, você tá trabalhando pra saber lidar, só que o tempo todo essa pessoa faz coisas que traz de volta, sabe? Algumas situações, algumas lembranças. E eu ficava naquela situação, assim, de pensar, meu Deus, será que eu não perdoei? Será que eu não vou perdoar nunca? E eu ficava presa, porque assim, gente, eu sempre tive o cuidado de fazer tudo de acordo à vontade de Deus. Então, exatamente tudo na minha vida eu rezava pra Deus me direcionar. E até hoje. Mas eu vivi uma época em que eu já tava enlouquecendo com isso, sabe? Tipo assim, eu não dava um passo, sem mentira, um passo se eu não entendesse que era a vontade de Deus. Só que eu comecei a entrar num lugar que não me fazia bem, porque eu tava perdendo a minha autonomia, sabe? A gente tem que viver a dependência de Deus, a espera e a escuta. Mas a gente também tem uma liberdade, né? E Deus quer que a gente faça a nossa parte, a gente tem essa autonomia, né? Naturalmente, a gente é um ser em movimento, a gente não nasceu para ficar parado. Então, eu fazia esse movimento de paralisar e esperar, e, tipo, tem situações que Deus não vai responder, porque é o seu momento de agir. E aí eu comecei a me questionar, né? Eu falei, meu Deus, será que eu vou sair de casa nunca desse jeito? Eu nasci em 98, né? E eu tive alguns ensinos, assim, sobre sair de casa. Tipo, muitas vezes eu ouvia as pessoas falando assim, só vai sair de casa quando casar, alguma coisa, né? Só que eu tenho vários exemplos de pessoas na minha família, né? Que saíram de casa porque não viviam uma situação boa e foram se juntar com pessoas pra fugir de uma situação ruim e de outra pior. Aí eu pensava, eu não quero também essa situação pra mim. Óbvio que cada caso é um caso. Mas poderia acontecer também, né? Mas não vai acontecer não, porque eu espero em Deus a pessoa, meu companheiro. Tenho muito zelo por isso, sabe? Depois a gente conversa mais sobre esse assunto. Eu tinha feito uma lista de coisas que eu queria fazer antes dos 30 anos. E uma dessas coisas era morar sozinha. Só que eu não tinha clareza, né? E no fundo, eu ainda tinha o medo de desobedecer a Deus, né? Eu tive uma fase de alienação total, assim, na religião, sabe? Isso envolve as minhas fraquezas. Vou usar esse termo, eu não sei se é o adequado. Minhas fraquezas psicológicas mesmo, pela minha criação, pela minha natureza e por pessoas extremamente autoritárias no ambiente religioso. Sou católica, amo a igreja, não vou sair nunca, quero ir pro céu. Mas a gente precisa falar de coisas que acontecem, né? E voltando aqui,
eu sempre busquei melhorar e mudar de vida. Principalmente agora que eu voltei para casa, né? Já que eu não ia mais viver uma vida consagrada, uma vida de entrega a Deus totalmente. Isso me frustrou muito, mas depois eu entendi que Deus também queria uma vida para mim aqui fora e uma vida feliz, sim. Porque eu tinha esse pensamento que só no céu a gente ia ser feliz. É como se eu tivesse que viver triste aqui fora e não era isso, sabe? E eu sempre fui uma pessoa questionadora, sempre busquei as respostas e as melhores direções baseadas na verdade que eu encontrava dentro de mim e em Deus para guiar a minha vida. Então, eu no início do ano, em janeiro deste ano, eu fiz uma oração. Eu pedi a intercessão de Nossa Senhora e eu falei para Deus: Deus, eu já fiz curso de várias coisas para superar trauma, para superar tanta coisa. Eu já passei em psicólogo, já gastei muito dinheiro, muito curso, vocês não têm noção. Eu já li tanto livro, tanta coisa. Eu já chorei, eu já implorei, eu já lutei com a força do meu braço. Eu já implorei a misericórdia na igreja. Eu já passei anos, tem 7 anos que eu busco minha cura, sabe? Que eu entendia que pra mim ter a vida que eu queria, destravar meu potencial, viver a vida que Deus sonhava pra mim, eu precisava superar os traumas, as dores, os bloqueios da vida no passado. Só que nada funcionava. E aí eu falei pra Deus, Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei de tudo, eu já fiz a minha parte, eu me esforço, o Senhor sabe. Eu tô me guardando, tô esperando, não me relaciono com ninguém. Porque eu sei que o Senhor quer minha cura, né? Depois eu tenho que contar sobre isso pra vocês. Por que eu não namoro ainda? O que isso tem a ver com minha cura, essa espera? O que tem a ver com minha vocação? Mas é isso. E eu falava, não, sabe? Eu já melhorei bastante coisa, mas eu sinto que ainda é muito lento. E que poderia ser mais rápido, mais objetivo, alguns pontos. Só que não estava acontecendo e eu estava gastando muito dinheiro. Aí eu pedi a Nossa Senhora que me desse uma direção, porque eu não aguentava mais, eu estava cansada e eu queria mudar de vida. Foi então que neste dia eu pedi a intercessão de Nossa Senhora na minha oração pessoal. E aí minha mãe me chama, correndo na cozinha para me ver. Um cara chamado Elton Euler, numa live que eu super ignorava, porque eu já estava cansada de gastar dinheiro, então eu não ia acreditar em qualquer propaganda. Me mostrou uma pessoa que foi meu coordenador de um grupo de jovens, que eu conheço o caráter, eu sei que ele é honesto e ele não mentiria. O cara simplesmente, e ele era do meu bairro, então tipo assim, ele teve uma virada de chave na vida financeira dele, assim, de verdade, é muito grande, é porque eu não posso falar porque eu não sei se ele expôs pra todo mundo, mas ali foi um despertar, eu falei, pronto, é aqui um lugar. Ele era católico como eu, ele é muito católico como eu, e ele simplesmente se abriu para aquele caminho, né? Eu já tive muito preconceito com muita coisa assim, que eu falava, não, isso aqui vai contra a religião, quando não ia. Tem coisas que realmente não estão dentro daquilo que a gente acredita, mas, tipo coisas como psicologia, gente, que as pessoas tinham preconceito antes, pelo amor de Deus. Coisas normais, entendeu? Que Deus deixou, dessas coisas que eu tô falando. Aí, eu tomei posse. Eu entendi naquele dia que eu rezei, que era a resposta de Nossa Senhora. E eu entrei pro GPS e paguei caro, tô pagando na verdade. E eu tô rodando os protocolos porque eu entendi que a nossa vida não avança por conta da dependência emocional nas relações. Aí a gente vai trabalhando isso e vai quebrando. Comecei a rodar os protocolos e eu não era aberta para sair de casa. Não pensava nisso. Não tinha plano, não tinha meta para sair de casa. Por causa dessa prisão que eu tava, né? Que eu contei no início. E aí Deus foi movendo através da minha anfitriã, Ione, beijo. E a minha amiga Jéssica, ela começou a sentir e tal, ela falava muito pra mim assim, né? Só que eu ficava tipo, não, vamos esperar alguma coisa, vamos ver. Eu não tinha segurança pra sair. E aí Deus foi movendo as pessoas, né? Tipo, as pessoas chegavam aleatoriamente, mandando coisas relacionadas à casa, perfil de kitnet, essas coisas. E aí eu falei assim, gente, Deus tá falando comigo, eu não tô querendo ouvir. E a minha anfitriã foi muito usada por Deus. E ela falava, Laís, ou você sai de casa, ou então você não vai avançar na vida. E rodando os protocolos, eu entendia que já tinha chegado o momento. E eu falava, como eu vou fazer isso? Só que aí eu aprendi que a vida é justa, né? E ela está esperando a gente
Basta que você mostre pra vida. E assim foi, até eu conseguir o aluguel. Foi no valor que eu tinha colocado, né? Eu estipulei um valor mínimo e um máximo. Eu consegui no máximo, mas não passou. Na verdade, era mais do que eu pago. Só que foi tão de Deus que a pessoa fez o preço que eu poderia, né? Aí, tudo fluiu até o momento. Óbvio que eu tô passando por um momento de muitas renúncias, de muitas privações, mas faz parte da vida. Eu sei que isso aqui é passageiro, é temporário. As coisas estão aos poucos se encaixando, tudo vai sendo providenciado. Também tenho muita fé. Eu aprendi, né? Vivi da providência, na fraternidade. Minha vida toda é providência. Então eu confio em Deus, sei que quando Ele dá direção, a gente não tem que ter medo. E aí eu vi com muita confiança, com muita segurança, e por isso me faz não ter tanto medo, sabe? Porque às vezes bate. Mas eu confio nele, confio que foi uma direção dele, sabe? Até eu senti, até eu tomar posse daquilo que eu tava resistente. E eu não perguntei a ninguém, nenhum líder espiritual, ninguém. Eu simplesmente comuniquei, eu entendi que Deus queria essa autonomia de mim. Eu já tinha tido o direcionamento e eu tomei posse e vim, sabe? Porque se eu ficasse parada esperando alguém me falar o que eu tinha que fazer, ninguém ia me falar. Só que Deus já tinha me falado, né? Através das pessoas que me cercavam e do meu próprio coração. E eu tenho muita coisa pra falar sobre isso. Se você quer um tema específico sobre esse assunto de morar sozinha, coloca aqui nos comentários. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.